E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da aula de 2006, que fala sobre eletromagnetismo, e a questão diz o seguinte: a figura abaixo representa dois diodos emissores de luz ligados em paralelo a um solenoide. Os dois diodos foram ligados em oposição um ao outro, de modo que, quando a corrente elétrica passa por um deles, não passa pelo outro. Um ímã, em forma de barra, é movimentado rapidamente para dentro ou para fora do solenoide, sempre pelo lado direito do mesmo, como também está indicado na figura. Então tudo isso está sendo mostrado ali na figura e aí a questão continua. Ao se introduzir o ímã no solenoide, com a orientação indicada na figura, SN, observa-se que o diodo 1 se acende, indicando a indução de uma força eletromotriz, enquanto o diodo 2 se mantém apagado. A respeito dessa situação, considere as seguintes afirmações. Então ele vai me dar 3 afirmações e eu tenho que decidir qual está certa e qual está errada. Algumas considerações que a gente tem que entender aqui, olha só. O diodo, ele tem esse símbolozinho aqui que parece um funil, né? Porque justamente o que a gente tem que entender? Ele funciona com corrente somente num sentido, exatamente como a questão comenta ali, né? Corrente somente num sentido. Então, por exemplo, esse diodo aqui, ele permite a passagem da corrente nesse sentido, e esse outro diodo em oposição permite a passagem da corrente no sentido contrário. O aluno não precisava saber qual o sentido exato e tal, mas ele precisava entender que, primeiro, os diodos eles funcionam com correntes apenas em um sentido. E aí, como a questão fala, eles estão colocados em oposição, né? Ou seja, ou a corrente vai passar num sentido e ligar um, ou vai passar num outro sentido e ligar outro. A segunda coisa que a gente tem que entender então é isso, que quando aproximamos o ímã na posição sul-norte, exatamente como está ali na figura do solenoide, surge uma corrente nesse sentido aqui que faz com que o diodo 1 acenda, consequentemente o diodo 2 não acende. Caso a gente faça alguma coisa que acenda o diodo 2, o diodo 1 não acende. Então sempre vai ser essa lógica para essa questão por causa da forma como foi montada. Primeiro eu estou explicando a questão. Agora, do que se trata essa questão? Ela trata uma coisa que a gente chama de terceiro fenômeno do eletromagnetismo. E o terceiro fenômeno, né, chamado de lei de Faraday-Lenz, ele diz o seguinte, ele diz que toda vez que variarmos o fluxo magnético, variar o fluxo mag sobre um circuito fechado, no caso aqui a gente tem um circuito sem nenhuma ponta solta, isso é um circuito fechado, tu consegue induzir, será induzido uma DDP, no caso a DDP seria a diferença de potencial, né? Seria a tal força eletromotriz que a questão comenta aqui, ó. No caso o termo correto, né, é força eletromotriz por causa de uma diferença conceitual, mas enfim, é uma voltagem, uma DDP e uma corrente elétrica então. E aí o detalhe é que o que significa variar o fluxo, né? Variar o fluxo é cada vez que eu movimento esse ímã, vamos lembrar que um ímã ele tem um campo magnético que é mais forte próximo dos polos e mais fraco, né, longe dos polos. Então cada vez que eu aproximo esse ímã, eu aumento a quantidade de campo magnético sobre essa solenoide, ou seja, eu estou variando o fluxo magnético sobre ele e consequentemente induzindo uma corrente. Se eu afasto o ímã, eu diminuo o campo magnético sobre esse solenoide e aí, consequentemente, eu vou ter também uma variação de fluxo e também vou ter uma indução de corrente. E a corrente que vai ser induzida, ela vai ter um sentido baseado na variação do fluxo. Como assim? Por exemplo, vamos lembrar que um ímã, ele tem o polo norte e o polo sul. Deixa eu desenhar aqui para você só para a gente lembrar isso aqui. Então, o ímã ele tem o polo norte e o polo sul. Vou botar aqui do jeito que está desenhado, sul está na esquerda e o norte está na direita. Como é que funciona esse campo? Lembra que ele sai do norte e ele entra no sul. Então, se a gente fosse desenhar aqui, ó, ele sai do norte e entra no sul.
Quando a gente pega esse ímã e a gente aproxima ele, então, conforme está aqui, ó, a gente está aumentando o fluxo magnético nessa espira, mas está aumentando o fluxo magnético com a parte sul, ou seja, com o campo voltado para a direita. E aí a gente gera uma corrente que acende a lâmpada 1. Então, toda vez que a gente aproximar um polo sul, a gente vai aumentar o fluxo com o campo voltado para a direita. E aí, nesse caso, acendeu, né, criou uma corrente que acendeu a lâmpada 1. Toda vez que a gente inverter o sentido desse campo ou o sentido do movimento desse ímã, a gente acaba invertendo então a corrente, a gente acaba trocando a corrente. Então, por exemplo, a primeira afirmação diz o seguinte, ó, ao se retirar o ímã do solenoide com orientação indicada SN, o diodo 2 se acenderá e o diodo 1 se manterá apagado. Vamos entender o seguinte, ó, no primeiro momento, quando a gente pega o solenoide e o ímã e aproxima o ímã, a gente tem um sentido de movimento para a esquerda apontado com o polo sul. Se a gente retirar o ímã de dentro do solenoide, a gente inverte o sentido do movimento. Tudo que eu inverter aqui, ó, tende a inverter a corrente. Então, se o sentido inicialmente é para a esquerda e acende a lâmpada 1, quando eu inverto o movimento, eu estou invertendo essa variação de fluxo, porque agora eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo o campo sul naquele solenoide. Então, realmente, vai inverter as lâmpadas, né, os LEDs que vão ficar ligados. O LED 2 vai acender e agora o LED 1 não vai acender por causa da inversão desse movimento. Então, a número 1 tá ok. Ela me diz algo coerente, algo que está de acordo. Já a afirmação 2 diz o seguinte, ó, ao se introduzir o ímã no solenoide com a orientação invertida, o diodo 1 se acenderá e o diodo 2 se manterá apagado. O que ele está me dizendo agora? Ele está me dizendo que a gente vai inverter não o movimento inicial, né, mas sim o ímã. Como assim? Ó? Aqui a gente vai passar a ter o norte e aqui a gente vai passar a ter o sul. O que acontece? Quando a gente faz essa inversão, vamos pensar o seguinte, ó, a gente vai ter o mesmo ímã, porém com os polos invertidos. O que implica em eu mudar os polos, né? Implica que o meu campo magnético ele vai inverter. Ó. Lembra que o sul sempre entra e o norte sempre sai. Então, o campo aqui ele ficaria assim agora. E aí, nesse caso, quando eu aproximo esse ímã, apesar de o movimento ser o mesmo de aproximação, eu estou aumentando o fluxo, mas com o vetor voltado agora para esse lado. O vetor agora está voltado para a esquerda. Então, o que acontece? Teve uma inversão de fluxo. Né? Agora ele está aumentando, mas está aumentando em outro polo, em outra questão vetorial. Como ocorreu uma inversão, como eu disse, invertendo os polos ou invertendo o movimento, vai causar uma mudança de funcionamento. E aí, se antes, aproximando o sul, a lâmpada 1 acendia e a 2 ficava apagada, agora, aproximando o norte, tendo essa inversão de polaridade, inverte as lâmpadas. Né? O LED 2 vai acender e o LED 1 não vai. Então, essa afirmação aqui, ela está errada. Né? Ó, que ele fala o seguinte, ao se introduzir o ímã no solenoide com orientação invertida, o diodo 1 se acenderá. Não. O diodo que se acenderá seria o diodo 2. E o diodo 1 ficaria apagado, né? Porque teve essa inversão de campo. E a última, o que diz? Ao se retirar o ímã do solenoide com orientação norte e sul, o diodo 2 se acenderá. Não, aqui vai ser o contrário, né? A mesma explicação que eu dei, só que o contrário. O diodo 1 vai se acender agora e o diodo 2 vai ficar apagado. Soro, como assim? É porque a ideia é sempre essa, né? Invertir alguma coisa, inverter o funcionamento. Se, como eu falei para vocês, quando eu aproximo o norte, eu tenho o diodo 2 acendendo, porque ocorreu uma inversão em relação à situação que a gente tinha aqui no início, né? Como eu inverti a polaridade, mas mantive o movimento, teve uma inversão de variação de fluxo, então teve uma inversão de funcionamento, a lâmpada 2 acende. Agora, nessa situação,
Se eu pegar e inverter o movimento, inverte de novo o funcionamento. Invertendo o movimento, a lâmpada 2 volta a apagar e a lâmpada 1 volta a acender. Porque justamente cada mudança de comportamento de variação de fluxo gera uma inversão na corrente e aí, consequentemente, a gente consegue ver essa inversão no funcionamento dos LEDs ali. Então, olhando as alternativas, somente a alternativa que diz afirmação 1, no caso aí, a alternativa A é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!